Olá, sou o professor Paulino da disciplina de Matemática. Hoje iremos estudar um pouco a respeito das potenciações. Iremos fazer uma revisão sobre potenciação, ok? A potenciação ou também exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, isso aqui já é um detalhe importante, gente, que nos chama a atenção, que deve nos chamar a atenção. Potenciação está estritamente ligado a quem? A multiplicação, tá bom? Todos os fatores em uma potenciação, gente, todos os fatores eles são iguais. Ele tem que gravar essa informação. Todos os fatores em uma potência eles são iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. A gente costuma confundir bastante multiplicação. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. E atente bem para essa notação aqui, ela confunde muitos alunos porque aqui só tem letras, tá certo? Nesse caso aqui, nesse caso específico aqui, gente, o A, ele vai receber um nome, tá certo? O A ele vai receber o nome de base, ok? Vai receber o nome de base. Aí tem aqui o N, vai receber uma outra denominação, que no caso aqui vai ser de expoente. Isso aqui vocês estão cansados de estudar. Base e expoente, ok? Professor, vamos trabalhar aqui com um exemplo prático, tá certo? Um exemplo bem prático, aqui em potência. Exemplo, vamos calcular aqui a potência, aqui é só para a gente exemplificar. 2 elevado à terceira potência, ou seja, 2 elevado a 3. Bom, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Olhe para a definição. Usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Isso quer dizer que o expoente, ele é quem determina quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma quantas vezes. Ou seja, isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2. E não 2 vezes 3, como muitos alunos costumam imaginar. Aí bota o resultado errado. Isso aqui, gente, ó, são os fatores. Observe que todos os fatores são iguais. São iguais a 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, isso aqui equivale a 8. Certo? Esse 3 aqui, ele é o expoente. Novamente repetindo aqui para vocês. Ele é o expoente. O 2, ele é a base. E o 8, que é o resultado, ele é a própria potência. Então, aqui a potência, aqui no caso, é o 8. Tranquilo, pessoal? Então, acho que deu para vocês conferirem aqui um pouquinho, né? É a parte de potenciação, a parte introdutória, pessoal, que é a parte de conceituação. Vamos adiante? Bom, uma coisa que nós temos que lembrar, tá certo? Lembrar que dentro do estudo da potenciação, gente, são esses itens aqui são bastante importantes. Todo número natural, quando ele diz todo, gente, é todo. É uma afirmativa bastante forte. Todo número natural elevado à primeira potência tem como resultado ele mesmo. Não tem para onde correr. Ou seja, 3 elevado a 1, 3. Está querendo dizer, se o expoente for 1, o resultado é a própria base. Se você tiver 10 elevado a 1, isso aqui é 10. Se você tiver, sei lá, 18 elevado à potência com o número 1, isso aqui é igual a 18, etc. Todo número natural que não seja zero, quando elevado a zero, tem como resultado 1. Ou seja, ele quer dizer que todo número que tem expoente zero, o resultado é 1. Por exemplo, professor, eu tenho 5 elevado a zero, isso aqui é 1. Por exemplo, se eu tiver 20 elevado a zero, isso aqui é 1. Isso aqui, gente, tem
a gente prova, tá bom? Isso aqui, por enquanto, não vai fazer sentido eu provar isso aqui agora. Provar que potência com expoente zero dá 1. Vai ficar para mais adiante, tá bom? Por enquanto, vocês compreendem que potência com expoente zero é 1, tá certo? Todo número negativo elevado a um expoente par tem resultado positivo. Pessoal, isso aqui é bastante interessante. Se o número for negativo, mas se o expoente for par, por exemplo, eu vou botar 2, ele é negativo, mas ele vai ficar positivo. Ou seja, isso aqui equivale a menos 2 vezes menos 2. Então, isso aqui vai ser, ó, 4 positivo. Deixa eu botar aqui um outro exemplo. Se eu botar menos 3, por exemplo, elevado a 4, outro expoente positivo, a base, porém, negativa. Isso aqui é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 e vezes menos 3. Professor, por que o senhor repetiu esse 3 negativo 4 vezes? Porque o expoente é 4. Agora, por favor, não erre a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 são 27. Vezes 3, isso aqui é igual a 81. Observe o sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Então, pessoal, não adianta. Se a base pode até ser negativa, mas se o expoente for par, o resultado é par. Diferentemente desse último tópico aqui, que é bastante parecido. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar, aqui ó, cuidado, expoente é ímpar. O expoente aqui do item anterior ele é o quê? Ele é par. Se você tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Se você tiver, por exemplo, menos 2, e se for elevado a 3, gente, isso aqui vai ser menos 2 uma vez, menos 2 duas vezes e menos 2 três vezes. Isso aqui é multiplicando, ó, vezes e vezes. Isso aqui vai dar 8, aí você olha para o sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Tá bom? Tranquilo? Aqui é só para vocês relembrarem. Propriedade, gente, da potenciação, tá bom? A potenciação tem umas propriedades que vão nos ajudar a estar resolvendo diversos exercícios, algumas questões que são um pouco mais complexas. Se você souber utilizar as propriedades, você vai sair muito bem, com certeza. Aqui eu vou chamar de propriedade 1, pessoal, produto de potências de mesma base. Produto, multiplicação de potências que possuem mesma base. O que acontece quando você tem produto de potência de mesma base? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Isso aqui é bem nítido. Vamos lá, pessoal. Ó. Se você tiver, por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, você tem o quê? Uma potência, outra potência. As bases, elas são iguais. Então, o que você faz com a base? Repete. O que você faz com os expoentes? Você soma. 2 mais 3, 5. Então, é isso. Simples assim. Produto de potência de mesma base, o que você faz? Repete a base e são os expoentes. Agora, se o professor pedir o resultado, aí é outros 500. Aí você resolve essa potência aqui, ó, 2 elevado a 5. Só estou mostrando aqui a propriedade, tá bom? Divisão de potência de mesma base. Bastante parecido com a multiplicação, gente. Só que ao invés de você somar os expoentes, aqui você vai subtrair. Por exemplo, se você tiver 3 elevado a 4 dividido para 3 elevado a 2. Então, aqui eu tenho duas potências onde as bases são as mesmas, bases iguais. Qual é a regra? Você conserva a base e vai subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, tá aplicada a propriedade, tá bom? Potência de potência. Professor, como é que é esse potência de potência? Você tem uma potência elevada a outra potência. Como assim, professor? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Digamos que você tem a potência 2 elevado a 3. Isso aqui é uma potência. Ou seja, essa potência ela vai estar elevada a outra potência. Com certeza. Vai estar elevado, por exemplo, a 2.
qual é a regra, professor? Você vai repetir a base. Quem é a base? É 2. E vai fazer o produto dos expoentes. Multiplica os expoentes. Tá aqui, gente, ó. Bem simples. Observa que você também poderia pegar isso aqui e fazer assim, ó. É o 2 elevado a 3. Com qual expoente? Expoente 2. Você poderia fazer assim também, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Aí você aplicaria a propriedade 1. Multiplicação de potência em mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes 3 mais 3, que é 6. Ok? Tranquilo? Propriedades da potenciação, só que agora nós estamos continuando. Existe uma propriedade que tem o nome de distributiva em relação à multiplicação. E uma outra propriedade que é a distributiva em relação à divisão. Você poderia observar o seguinte. Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui, ó, só para eu explicar para vocês direitinho, para que haja melhor compreensão. Se eu tiver isso aqui, ó, por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 também. Não vai dar certo. E vezes 4 elevado a 2, por exemplo. Observe que aqui você não tem o privilégio de as bases serem iguais não, gente. Tá certo? Então, cuidado. Isso aqui é o seguinte. A base aqui é 2, essa base aqui é 3, essa base aqui é 4. Mas tem uma coisa que elas têm em comum. Os expoentes. Todos têm expoente igual a quanto? 2. Então, basta que você faça isso aqui, gente, ó. 2 vezes 3 vezes 4 elevado a quanto? 2. E aí, eu apliquei a propriedade. Se você quiser continuar, você vai fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Isso ali ficaria 24 elevado a quanto? A 2. 24 elevado a 2. Aí você, né, iria fazer o cálculo. 24 vezes 24. Seria 576. Ou seja, 24 vezes 24, 576. Certo? Tranquilo? Mas assim, se você for aplicar a propriedade em si, você já mostrou aqui, ó. Já está feito aqui, tá bom? Ok, pessoal? Você tem bases diferentes com o mesmo expoente e você aplica essa propriedade distributiva em relação à multiplicação. E você também tem a propriedade distributiva em relação à divisão. É bastante parecido. Se você tiver, por exemplo, 4 elevado a 2 dividido para 2 elevado a 2, por exemplo. Isso aqui é 4 dividido para 2. Qual é o expoente que eles têm em comum? O expoente que eles têm em comum é 2. Então, ó, aqui se você for resolver, isso aqui vai dar 2 e o expoente é 2. E o resultado será 4. Ok? Tranquilo. Espero que vocês tenham compreendido, né, esta revisão sobre potenciação. Qualquer coisa pode perguntar nos canais de comunicação que tem entre o professor e vocês, no caso do aluno, e tirem as dúvidas, tá bom? Grande abraço a todos.